Começa agora Esporte Brasil na Web TV. E aí, Celso Cardoso? Bom, o assunto principal do jogo, infelizmente não foi o jogo, mas esse é assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. O jogo em si, o Palmeiras mais uma vez mostra a sua capacidade, a sua competitividade, que não por acaso é o líder do campeonato. Não desde o começo, mas desde podemos dizer assim, desde um quarto, né, do campeonato. Tínhamos lá, acho que o Palmeiras assumiu a liderança na 8ª rodada, uma coisa assim. No começo o Palmeiras deu umas vaciladas, inclusive dentro de casa, muitas vezes quando mesclou. Depois se mostrou, é o melhor visitante, é o time que menos perdeu, invicto, é o que fez mais gols, é o que menos sofreu gols. Quer dizer, então, tudo caminha bem para o Palmeiras, fruto de um trabalho competente do Abel Ferreira. Acho que isso não se discute. O Palmeiras realmente é o time, digamos assim, mais regular do futebol brasileiro, mesmo que você considere a eliminação para o São Paulo, questionada por torcedores, pelo próprio Palmeiras, por causa da arbitragem, mesmo que você considere também a eliminação da Libertadores da América. A Libertadores da América, para mim, o Palmeiras não tem do que reclamar, mas do São Paulo ele tem razão ali, houve um erro crasso de arbitragem. Acho que o Abel está na dele, qualquer técnico no lugar dele daria a mesma resposta sobre essa questão de euforia, comemoração antecipada. A gente pode falar, claro, o Palmeiras dificilmente vai perder o título. Mas é jogo a jogo. Mas é óbvio que o técnico não vai falar isso, qualquer técnico no lugar dele diria a mesma coisa, é levar a sério, até por receio de repente, os jogadores entrarem nessa onda. Mas os jogadores também não são bobos, eles sabem, eles olham a tabela, são jogadores experientes. Eles sabem que eles estão muito perto de fazer história, e é isso aí, é manter o mínimo de concentração possível e, dar tempo ao tempo, o Palmeiras vai se consagrar campeão. Ontem jogou bem, jogou melhor que o Botafogo fora de casa, e é isso que é curioso, o Palmeiras não só consegue o resultado, como ele é melhor que o adversário na maior parte das vezes fora de casa. Foi bem na sua proposta, teve uma falha do Everton no gol. Para mim, o Everton falhou. Não tem essa de que quase pegou a bola, não, ele falhou mesmo no gol. Mas, enfim, um jogo até que, de certa forma, tranquilo. Para mim, a grande decepção é o Botafogo, né? Inclusive, teve uma entrevista também, uma resposta que repercutiu bastante no Rio de Janeiro, que é o Patrick de Paula, ex-Palmeiras, está no Botafogo, foi contratado com toda aquela pompa, não está nem sendo relacionado. E o Luiz Castro, na coletiva, disse: enquanto não tiver condições, não será utilizado. Gente, o Patrick que era, dá para entender por que o Palmeiras vendeu essa joia, entre aspas, para o Botafogo. Foi uma joia, não era ele o destaque da Copa das Favelas? Mas aí começou a ter problema, dizem, quem acompanha de perto, que ele acabou entrando um pouco na euforia, subiu um pouco para a cabeça. O Abel, na época, comentou, tirou ele do time, trouxe de volta. Enfim, lá no Rio. Valeu para o zagueiro Renan. Exato. Valeu também pro Mas, Verón. pelo jeito, está com dificuldade de se concentrar no futebol e voltar àquele ritmo que a gente conheceu do Patrick. Todos esses garotos realmente ficaram aquém depois da expectativa. E, de novo, tem um técnico europeu lá que não vai ficar passando a mão na cabeça dele, né? Exato. Muito bem, seguimos com o Palmeiras, mas agora ao vivo, na Academia de Futebol, com o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Apesar da vitória, teve polêmica no Verdão. O que aconteceu com Abel Ferreira? Michele, Abel Ferreira, eu diria que no temperamento, nas coletivas, no trato com a imprensa, é uma mistura de Luiz Felipe Scolari com o Muricy Ramalho. E ó que eu gosto muito dos dois. Aliás, gosto dos três. Mas o que aconteceu ontem, muita gente já está sabendo. O Palmeiras venceu o jogo fora de casa, manteve a invencibilidade como visitante. Já são 33 pontos conquistados longe do Allianz Parque nesse Brasileirão. 10 pontos na frente do segundo colocado. Tudo lindo, maravilhoso. Aí o Abel chega para a coletiva já de cabeça quente. A primeira resposta já é curta e grossa. E no decorrer da entrevista, ele deu uma bela de uma patada num jornalista lá do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês colocassem aí, por gentileza, produção, Fini, diretoria, colocassem a pergunta do jornalista carioca, a resposta do Abel Ferreira, bem mal educada, e depois eu complemento as informações. Aperta o play aí, por favor. Parabéns pela vitória. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu vencer,
se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Está aí o contexto da entrevista coletiva, da pergunta do Guilherme Gonçalves, repórter lá do Rio, da TV Litoral News. Fez uma pergunta doce, uma bola pingando na área. Mas o Abel está tão obcecado com a perseguição, com todos contra o Palmeiras, é a minha opinião, tá? Que quando ele ouve ali o termo expulsão, ele já partiu para dentro formulando a resposta dele. Então o que aconteceu? Eu apurei ao longo da tarde incansavelmente, liguei para o assessor do Palmeiras, falei com o assessor direto do Abel Ferreira, mandei mensagem para o próprio treinador português e recebi algumas respostas de pessoas próximas ao Abel. E no final da tarde, o próprio jornalista envolvido aí nessa polêmica deu esclarecimento. O Abel fez uma chamada de vídeo com esse jornalista para olhar no olho do repórter carioca, pediu desculpas, disse que estava de cabeça quente, porque de novo, na opinião dele, Abel, a arbitragem não foi legal, o Abel tomou mais uma vez cartão amarelo, está suspenso do próximo jogo, entende que há uma diferença de tratamento em relação ao outro treinador. No caso de ontem foi também um português, o Luiz Castro, técnico do Botafogo. O Abel pediu desculpas e prometeu na próxima coletiva publicamente falar desse tema, e a próxima coletiva vai ser quinta-feira aqui no Allianz Parque, à noite, depois de Palmeiras e Curitiba. Coloca a ordem aí, Michele, e distribua o jogo agora. Quero ouvir a opinião dos meninos. Foi isso que eu estava comentando aqui. Falei, gente, não é possível, ele não pode ter entendido a pergunta, porque o jornalista, né, elogiou, foi só elogios, e ele não entendeu. Para você não entender uma pergunta longa como essa... Todo respeito. Desculpa. Ele entendeu tudo. Será? A sensação que eu tenho é que ele percebeu o erro, o tamanho do erro que ele cometeu. Por causa da repercussão. Da repercussão. Tanto e tão mal. Porque Só um se treinador falou disso, né? que toma a iniciativa de processar jornalista por algumas colocações que nem sei se são passíveis de processo. Pois é. E aí tem um comportamento tão inadequado. A gente tá, assim, o Abel gosta muito de falar muitas vezes da educação do povo brasileiro, dos jovens. Foi uma postura, no mínimo, mal educada. Muito, né? E que não tem justificativa. Não tem. Quando, me recordo muitas vezes da minha falecida mãe, que às vezes eu brincava e falava assim, faço o que eu mando, não o que eu faço. É mais ou menos isso. Ele recomenda cabeça fria e coração quente, ele foi da cabeça quente e coração extremamente gelado. Porque foi desrespeitoso. Foi, no mínimo, desrespeitoso com o profissional que estava lá fazendo o trabalho dele. De repente a pergunta foi meio torta, mas você até entende, quando a pergunta é torta, a resposta tem que ser torta. Ou pode ser torta. E você compreende, é uma reação. Mas ali não dá para você denominar de reação para uma pergunta que foi muito pelo contrário, foi algo extremamente elogioso, foi uma reverência ao trabalho dele, então foi inadequado, menos mal que ele teve a hombridade de ligar para o repórter e pedir desculpas. É o mínimo que ele poderia fazer, porque foi uma bola fora do Abel. Concordo que é o mínimo que ele poderia fazer, e eu entendo da seguinte maneira. Se é um outro treinador, se é um outro tipo de profissional que a gente está acostumado e toma uma atitude dessa, eu acho que seria mais compreensiva essa desculpa, entre aspas, do Abel, sabe? No sentido de, poxa, sabe, a gente sabe que o fulano não é assim, ele devia estar mal mesmo, todo mundo tem o seu dia ruim. Estava no jogo cabeça quente. Tá de cabeça quente, acontece. O resultado do jogo, exato. De repente... O ponto contra o Abel nesse sentido é que não é o caso. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Em praticamente toda coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que do jogo. Já foi discutido arrogância, soberba. Então, assim, eu quero lembrar
que quando o Palmeiras contratou o Abel, antes dele ser apresentado, nós aqui entrevistamos jornalistas gregos, porque ele veio do PAOK, entrevistamos o representante de jogadores e do clube grego aqui no Brasil. E o que foi dito para nós? Olha, é um cara jovem, obstinado, estudioso, antenado, mas com difícil trato e relacionamentos. Foi dito antes da gente conhecer o Abel. Hoje o Abel é o técnico que tem mais cartões recebidos do que a maioria dos seus jogadores, se eu não me engano, que todos eles. Ou seja, não é por acaso. O Abel é assim. Infelizmente, o Palmeiras tem um grande treinador, ele é um grande técnico, mais uma vez, vai levar uma taça para dentro do Parque Antártica, mas eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele não chegou aqui a semana passada, chegou à conclusão que, infelizmente, é isso aí, o Abel é arrogante, ele é mal educado, enfim, invariavelmente comete esse tipo de atitude. Ontem, não é a primeira mais vez, uma né, vez, gente? não é a primeira vez. Né? E é isso, a gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar. O Abel é extremamente arrogante, sim. Nossa, agora a gente vai conferir como que ficou a classificação no Brasileirão. Lembrando que São Paulo e Coritiba estão com um jogo a menos do que os demais, tá? Então vamos lá, a liderança segue tranquila nas mãos do Palmeiras, que tem 63 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois vem Fluminense, Corinthians e Flamengo. Ó, Flamengo lá embaixo. Na sequência aparecem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e Botafogo. Virando a página, muito bem, chegam Santos, Goiás, São Paulo, Red Bull Bragantino e Coritiba. O primeiro time fora da zona de rebaixamento que vocês estão vendo aí é o Ceará. As 4 posições na área de risco são ocupadas por Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e o rival que vai jogar contra o Corinthians, Juventude. Se você me permite, antes de você falar do jogo de hoje, ainda faltam 9 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas podemos dizer o seguinte, Palmeiras sobrou, Flamengo e Atlético Mineiro, grandes decepções no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o Flamengo está em outras frentes, está ok, está em outras frentes, mas é uma decepção. Flamengo, o Dorival fez escolhas equivocadas no Flamengo. São Paulo é uma decepção. Enorme. Agora, Corinthians, Fluminense e Internacional, grata surpresa. E para mim o Santos está bem acima do que eu imaginava. Também, exato. Eu imaginava também. o Santos Isso. brigando para não cair. E está lá. Tá lá. Frente. Eu só queria reforçar essa situação do Abel. Quando a Michele mostra a tabela, você olha para a tabela, você olha para o resultado do jogo, mas com todo respeito, né? que cabeça tá tão quente nervoso? é essa? Por que você tá tão nervoso? É jogador não é? expulso todo jogo, é o técnico bravo na coletiva, o time está 10 Eu posso pontos falar? na frente na liderança. Florais. Com todo respeito. Toma os florais, entendeu? E outra, eu não gosto dessa coisa do contra tudo e contra todos. Ele alimenta. Ele alimenta esse Fomenta discurso, uma animosidade. né? Uma raça, não, todo mundo odeia a gente. Não, tem que falar. Você é palmeirense, mas tem que falar. A gente tem que falar que O que você mais espera de um líder é calma. Exato. Cabeça. Mas ele fala Boa, tanto é isso aí. Olha, hoje, mestre, tá aí na academia, né? Novo contato com você, Silver. Teve novidades sobre o local dos próximos jogos do Palmeiras? Sim, Michele, boa notícia para a torcida do Palmeiras, porque o show do Coldplay, aliás, uma série de meia dúzia de shows, se eu não me engano, série essa que estava marcada para os dias, para a semana de 15 a 22 de outubro agora, aqui no Allianz Parque, o vocalista, o Cris, o vocalista da banda, está com problema de infecção pulmonar. Os shows não foram cancelados, mas sim adiados para uma data ainda indefinida. E com isso, o Palmeiras queria jogar 2 partidas, mando dele Palmeiras no Brasileirão, na Arena Barueri. Vai poder disputar esses confrontos no Allianz Parque. Estou falando dos jogos do dia 16 de outubro contra o São Paulo e do dia 22 de outubro diante do Avaí. E o próximo compromisso do Palmeiras calha de ser em casa. Depois de 2 jogos fora, o Palmeiras foi bem de novo como visitante, retoma as partidas dentro do Allianz Parque na quinta que vem, depois de amanhã, né?
joga contra o Coritiba no Allianz Parque, o jogo às 7 da noite. O Abel Ferreira tomou o terceiro amarelo, está suspenso. O Zé Rafael foi expulso contra o Botafogo, vai cumprir a automática para a vaga do Zé Rafael. Podemos imaginar aí uma briga pela posição entre o Gabriel Menino e o Atuesta. E uma outra boa notícia é que o Murilo, que foi desfalque contra o Fogão, porque estava com uma virose, treinou normalmente hoje e deve ser novidade na zaga no lugar do Luan, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, você tinha comprado o convite pro show? Não, tudo esgotado. Ainda pro bem, Coldplay. hein? Senão ia se dar mal. Melhor para o torcedor do Palmeiras, que vai poder ver o time jogando em casa. Ser campeão em casa vai ser. Não, e é chato pra caramba você ter um estádio e ter que jogar fora de casa, principalmente clássico, shows, né? Jogo importante. Tudo bem que isso faz parte do contrato, mas... O contrato é bacana, reformar o estádio todo, vai ficar pro Palmeiras, o Palmeiras não gastou R$1, mas essa situação é uma situação que me incomoda demais, não sei. Tá, mas vai acontecer no Corinthians A prioridade Não, no deveria Corinthians ser não. o futebol. Vai sim. Não vai, porque o estádio hoje, quem comanda do Palmeiras é a W Torre, e no acordo o Palmeiras joga lá, né, quando dá, em tese. Se tiver show, o show é a prioridade. No do Corinthians, não. O Corinthians tem total autonomia pelo estádio, joga, dá prioridade aos jogos e vai ter, o Corinthians quando fechou com a Neoquímica Arena, colocou uma cláusula lá, vai ter que ter 3 shows por ano. Não teve por causa da pandemia, vai ter que ter 3 shows por ano, mas aí são poucos shows, você coloca ali entre um intervalo e outro. Ah, enfim. entendi. Esses É uma shows situação não vão impedir datas importantes. Não vão, e o Corinthians pode até trabalhar com essas datas. É diferente da W Torre, que ela põe lá, ó, aqui vai ter 6 shows do Coldplay, você vai jogar em outro lugar, Se a acabou. final da Libertadores, por exemplo, final da Libertadores é o jogo único, mas enfim, se é uma final de campeonato, como aconteceu no Eles Palmeiras? sempre aconteceu. acertam a data das finais de campeonato. Sempre pega. Eu Foi aquela assim, celeuma eu não toda gosto. envolvendo São Paulo, Palmeiras... Eu entendo que aquela financeiramente coisa para o estádio é legal e tal, para o Palmeiras, para o clube e tal, mas é uma situação que... essa cláusula ali do Palmeiras ter que sair para jogar, eu não gosto. Bom, você sabia que ejaculação precoce... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.